Glória a Deus. Bom dia, paz de Cristo, os irmãos aqui na live. Deus abençoe a vida de vocês, irmão. Quero começar essa live hoje dando uma explicação aqui para vocês, porque como eu fico revendo as lives, né, que eu faço, os ensinamentos, irmão, tem dias que tá difícil, às vezes tem palavras que não dá nem para ouvir, por causa que a gente estamos aqui numa chácara, que é a natureza. Então aqui tem ó, galo cantando, ó, tem, não sei como as galinhas já veio para cá para pôr ovo, fica gritando, cachorro latindo, cachorro do vizinho, né? Então assim, muitas das vezes fica até ruim de ouvir, né? E assim, nós não temos um lugar aqui específico, fechado, para nós fazermos a live, né? Então tem que ser aqui no aberto mesmo, peça a paciência dos irmãos, né? E Deus vai preparar aqui um lugar fechado que venha tirar mais essa questão não vou dizer da natureza, né? Mas do barulho que atrapalha a fala, atrapalha a live. Eu peço a paciência dos irmãos aí, que Deus abençoe, né? Quero também dar um bom dia para os meus irmãos aqui na casa. Está aqui os irmãos aqui, Marcelo, amém. Rodrigo, Sadilson, irmão Francisco. E nós vamos aqui, mais um ensinamento, mais um dia. Espero ajudar os meus irmãos com um tema que está aí na telinha, sobre a questão de Jesus, né? Jesus, ele tem o poder sobre tudo, irmão. Jesus pode tudo. Nada é impossível para Deus. Nós vamos aprender um pouquinho hoje, né? Vamos lá acompanhar conosco aqui essa leitura, esse ensinamento. Glória a Deus. O texto onde vai ser lido hoje, irmão, está em Mateus capítulo 14, versículo 22 até o 23, tá? 22 e 23, o temazinho está na tela. Jesus é maior que tudo. Ó, veja bem, Jesus é maior que tudo. Hoje eu vou pedir permissão aos irmãos para eu fazer essa leitura. Sempre eu estou pedindo o Marcelo para me ajudar, né? Ele vai também me ajudar. Nos versículos que vai precisar ser lido, ele vai ler. Deixa eu ler nessa tradução aqui, que é uma tradução diferente. Esse texto aqui de Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante, que vai dizer assim: logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou?
Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Uma coisa que me chama a atenção, irmão, na passagem que eu leio, que a Bíblia diz que os discípulos adoraram Jesus, né? Os discípulos adoraram Jesus. E por que Jesus deixou ser adorado, irmão? Por que Jesus deixou ser adorado? O apóstolo Paulo, irmão, quando foram adorar o apóstolo Paulo, se não me engano, estava Paulo e Silas. Paulo não aceitou a adoração, disse: adore só Deus. Eu sou homem igual vocês. Se eu não me engano, Pedro também a mesma coisa, foram adorar Pedro. Pedro também rejeitou a adoração, porque Pedro disse que ele era homem igual eles, adoraram só a Deus. E por que eles adoraram Jesus e Jesus aceitou a adoração? Ele era o próprio Deus. Mas ele não estava como homem? Então, como homem, ele era Deus. Agora você imagine, se uma pessoa chegar hoje para nós dizer que é Jesus, nós vamos adorar ele? Não. Hã? Então, do mesmo jeito é aquela época, Francisco. Do mesmo jeito é aquela época. Uma coisa que me chama a atenção, sabe por que eles adoraram Jesus? Porque eles viram milagre. Na verdade, você vê que depois que eles veem milagre, esse verdadeiramente é o Filho de Deus, e adoraram a Jesus. Só que Pedro rejeitou a adoração, Paulo rejeitou a adoração, só que Jesus não rejeitou a adoração. Porque, na verdade, Jesus é o próprio Deus. Só que Deus ele estava na pessoa de Cristo como homem. Como homem. É tanto que eles tinham dúvida. Olha só, irmão, Pedro teve dúvida que era Jesus. Se pede, então, se é o Senhor, me leva até aí. Eles tinham dúvida de quem era Jesus. Mas eles só vieram adorar depois que o milagre acontece, irmão. O milagre acontece. Agora, veja bem, e o que me chama a atenção é isso, irmão, que vamos supor, irmão, eu vou orar por uma pessoa que está inválida. O médico já deu como caso perdido. Aí me chama para me orar, eu vou lá, oro pelaquela pessoa, e aquela pessoa, Deus restaura a vida dela, levanta ela, cura ela, liberta. Aí os pessoal agora vêm me adorar. Agora, por que eles vieram me adorar? Porque eles viram um milagre. Agora, vamos lá, irmão. A Bíblia diz que toda honra e toda glória é para quem? Para Deus. Para Deus. Aí eu faço um milagre desse. E é claro, no nome de Jesus, né? No meu nome. E os pessoal vêm me adorar. Agora, o que eu vou ensinar as pessoas? Irmão, eu fiz o milagre em nome de Jesus. Ele que é digno de ser adorado, de ser honrado. Não eu. Eu sou homem igual vocês. Eu sou sujeito a falha igual vocês. Então, irmão, todo milagre, toda cura, a glória é para Deus. Só que se não tiver cuidado, e foi o que aconteceu com Herodes, a Bíblia diz que Herodes vestiu sua roupa de gala, sentou no seu trono e ali deu um discurso. E aquele discurso que ele deu, irmão, chamou atenção. E o povo disse assim: poxa, que discurso maravilhoso. Parece Deus. E o povo ali começou a honrar ele, dar glória a ele.
E a Bíblia diz, por ele não ter dado glória a Deus, ele foi comido por bicho. Por ele não dar glória a Deus, foi comido por bicho. A pessoa chega numa bem desse aqui, bate no meu ombro e diz assim, pastor, que benção, que maravilha, que obra. Glória a Deus, irmão, por isso. Só que eu não faço só. Sabe aquele número ali, irmão? Aquele nome encontro com Deus? Foi o interno que fez. Sabe aqueles dormitórios ali, irmão? Foi os internos que me ajudou a fazer. Sabe esse refeitório que você está aqui, irmão? Foi os internos que me ajudou a fazer. Sabe por que a casa está hoje uma benção, irmão? Porque eu não fiz só. E a obra é de Deus. Então eu estou glorificando a Deus e estou dando honra também àqueles que fizeram. Então é isso que nós temos que ter cuidado. Só que Jesus, irmão, ele recebe a adoração. Jesus recebe a adoração. Se você for ver caso, irmão, o próprio Tomé, quando Jesus entra, Marcelo, naquele cenáculo, onde eles estão ali trancados com medo, e Jesus entra e diz assim, Tomé, tu diz só crê em mim se tu me visse. Então tá aqui, Tomé, toca nas feridas. Não seja incrédulo, seja crente. Aí Tomé vai agora, adora Jesus. Se você for ver o texto, Tomé agora adora Jesus. Ele chama Jesus, sabe de quê? Meu Deus. Jesus recebe a adoração, porque Jesus é Deus, irmão. Então há uma diferença, e isso me chama a atenção os detalhes. Estudar a Bíblia é você ir atrás dos detalhes, daquilo que ele chama a atenção, e você estudar, não ficar com dúvida. Veja bem, quando Pedro e João, em Atos capítulo 3, vai entrar no templo para orar, quem que está lá na porta formosa? Um coxo. O coxo pede um dinheiro, pede uma esmola e Pedro diz, não tenho ouro nem prata, porque eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E ali o povo foram tudo para querer adorar Pedro. E Pedro disse, não, nós fizemos esse milagre em nome de Jesus. Aí lá diante das autoridades, eles são julgados e ali eles são açoitados para não falar mais neste nome de Jesus. Então, irmão, nós temos que ter cuidado de onde vem um milagre, a quem adorar, tá? A quem adorar. Porque Mateus capítulo 7, versículo 21 vai dizer que tem pessoas na porta do céu querendo entrar e não vão entrar. E quem vai abrir a porta é o próprio Jesus, vai dizer assim, o que vocês querem? Senhor, em teu nome nós curamos, operamos milagres, ressuscitamos mortos, purificamos leprosos, fizemos obras extraordinárias em teu nome. E Jesus olha para aqueles que fizeram obra, daqueles que fizeram milagre, e vai dizer assim, eu nem conheço, aparta de mim, vós que praticais a iniquidade. O nome de Jesus cura, mas eu e você não cura ninguém. Você vê que pecadores estão usando o nome de Jesus, irmão? Você está vendo que pecadores, irmãos, está em nome de Jesus, sai capeta. E o capeta sai porque é o nome de Jesus. Em nome de Jesus, está repreendendo enfermidade. E ali a enfermidade deixa a pessoa, e a pessoa está em pecado. Mas é porque ele está usando o nome de Jesus. Então o diabo vai respeitar, Deus vai respeitar o nome de Jesus, não é eu nem você. Porque quando Jesus, em Mateus capítulo 10, manda os discípulos irem de 2 em 2, ele diz assim, em meu nome. E quem que estava lá, irmão? Quem que estava lá? Pedro ainda com a espada na bainha. Nenhum dos discípulos ainda era liberto. Todos os 2 discípulos eram carnal. Estava o Tomé, incrédulo. Estava o Judas Iscariote, o ladrão. Estava Pedro, carnal. Ou seja, e Jesus manda de 2 em 2 e diz assim, em meu nome, e eles voltam tudo alegre, dizendo assim, em teu nome o diabo se submete, os mortos ressuscitam, aí Jesus agora vai trabalhar algo neles. Não se alegre em expulsar demônios, se alegre, o nome de vocês está escrito no livro da vida. Ou seja, que ele quis dizer, vocês podem fazer a obra aqui na terra, em meu nome. Mas o nome de vocês
Pode não estar escrito no livro da vida. Vocês podem fazer tudo isso aqui e naquele grande dia ainda não ir para o céu. Olha só, irmão, o que nós temos que se preocupar. Porque nós estamos usando um nome, irmão, que sobre este nome todo joelho se dobrará, toda língua confessará. A gente acha que a gente em pecado fala o nome de Jesus, um chora, o outro aceita, o morto ressuscita, o leproso é purificado, o coxo se levanta, o aleijado anda. E que maravilha, irmão. Mas o grande problema, irmão, eu posso estar fazendo tudo isso usando, não é o meu nome, é o nome de Jesus. E no nome de Jesus, irmão, tudo tem que se submeter. Por quê? Porque Jesus é maior do que tudo. Eu posso fazer a obra em pecado? Pode, irmão. Claro, posso sim. Tá entendendo? Por quê? Porque vai respeitar Jesus, irmão. O nome dele. O nome dele. Você vê, uma certa vez, João questiona porque tinha um grupo que estavam expulsando demônio em nome de Jesus. Aí João chega aí irado para Jesus e diz assim: Senhor, aquele grupo ali nem faz parte de nós, e estão ali, ó, em teu nome expulsando demônio ali, ó. E Jesus disse assim: calma, João. E João ainda dizia assim: se o senhor quiser, nós faz já uma oração e desce fogo do céu e ainda mata eles. Aí, Jesus estava arrumado com esses discípulos, não, Marcelo? Aí Jesus diz: calma, João, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Eles estão ali ó, falando de mim, tá de boa. Por enquanto está falando mal, né? É isso aí, irmão. Nós pode falar no nome de Jesus, nós pode expulsar demônio, nós pode dar um maior sermão, um maior ensinamento em nome de Jesus e aí tinha pecado. Só que é o seguinte, o meu nome, o teu nome, o nosso nome. Isso é a grande questão. Só que o bom de tudo, sabe o que é? O bom de tudo, irmão, é isso aqui, ó. Vamos lá. Jesus Cristo é o Deus forte. As forças do homem podem acabar, mas a força de Deus é inesgotável. Enquanto esteve na terra em forma humana, Jesus mostrou para nós que a fonte de sua força e poder vem da vida de oração. Olha só, irmão, no texto que foi lido, no versículo 23, depois de mandar o povo embora, Jesus subiu o monte a fim de orar sozinho. Jesus despede o povo e agora Jesus vai para onde? Oração. Oração. Irmão, nós temos costume, dia de domingo, quando acaba o culto, se reunir para uma pizzaria. Muitos são assim. Vamos para a pizzaria, vamos para tal canto, vamos para tal canto, vamos para tal canto. Irmão, agora chama para ir para o monte depois do culto. Você respondeu, mas ficamos de 2 horas, 3 horas, quer ir para o monte? A gente tem dificuldade depois do culto ir para o monte, mas nós não temos dificuldade depois do culto ir para uma pizzaria. É pecado, pastor? Não, não é pecado, irmão, de maneira nenhuma. Não é pecado, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Tá? E jamais estou aqui dizendo que eu faço isso e por eu fazer eu estou condenando os que não fazem, não, de maneira nenhuma. Estou dizendo que nós, estou incluindo eu, nós temos dificuldade. Está entendendo? Nós temos dificuldade, depois do culto, o pastor dizia assim: irmão, vamos passar meia hora aqui orando por uma causa. Nós temos dificuldade de ficar na igreja mais meia hora orando. Só que com o nosso mestre nós aprendemos, irmão, que ele não tem dificuldade. Além de passar o dia fazendo a obra, que sunga, puxa, para quem faz a obra de Deus, irmão, para quem trabalha na obra de Deus, para quem lidera
na obra de Deus, para quem se entrega, irmão, ao ministério, ao trabalho, irmão, sabe que um dia de evangelismo, um dia de trabalho, sunga, irmão. A pessoa está esgotada. E muitas das vezes ela precisa renovar as forças com Jesus. Foi o que Jesus fez aqui, foi renovar as forças com o Pai. Jesus despede o povo, despede os seus discípulos, precisava agora renovar as forças. Agora ele sobe para orar. No versículo 23 vai mostrar aqui que Jesus ele queria estar só com Deus. Tem momento que nós precisamos estar só com Deus. Tem um momento, irmão, coletivo, tem aquele momento de nós estarmos na igreja, tem aquele momento da oração coletiva, tem aquele momento mas tem momento também de nós estarmos só com Deus. Por isso que lá em Mateus capítulo 6, Jesus ele vai dar uma palavra sobre isso. Entra no teu quarto, em secreto, conversa com Deus e publicamente ele manifestará o seu poder. Mas tem uma intimidade com Deus também, tem uma conversa com Deus. Eu tenho uma oração que eu faço com vocês aqui, coletiva, mas eu tenho uma intimidade com Deus na madrugada. Eu tenho o meu particular com Deus. No meu particular com Deus, irmão, eu posso abrir a boca, eu posso expor qualquer coisa. Na oração coletiva, eu tenho que regrar, tem coisas que eu não posso colocar na oração. É igual Jesus. Jesus leva 3 discípulos para o monte e a alma dele está muito abatida. Ele diz, fica aqui, vigia comigo enquanto eu vou ali orar. Por quê? Porque tinha coisa que Jesus, irmão, estava com a alma tão amargurada que ele queria soltar, só que os discípulos não estavam preparados para ouvir. Então, tudo é sabedoria. Sabedoria é um dom de Deus. Mas vamos lá. Jesus é mais forte que um temporal. Primeiro ponto que nós vamos trabalhar em cima, que está aqui no versículo 24. Lê para nós, Marcelo, o versículo 24. Capítulo de Mateus? O capítulo 14. Mesmo 24. Capítulo. O versículo 24. Diz assim a palavra de Deus, 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Porque o vento era contrário. Jesus é mais forte que um temporal. Vamos ver aqui. As tempestades eram temidas como a maior demonstração de força da natureza. Irmão, uma das coisas que um pescador, uma pessoa que vive no mar, depende das coisas do mar, o que eles mais temem é isso aqui. Eu assisto muito, irmão, vídeo. Navio grande. Navio de porte grande. Meu irmão, os caras estão lá na cabine. As ondas são tão grandes que cobre o navio, cara. Fica isento só a cabine lá em cima. E ele diz, hoje o mar está muito agitado. Hoje o mar está em fúria. Alerta total. E são navios grandes, são navios altos. E você imagina aí, irmão, o mar cobre. As ondas é mais alto do que o navio. Você imagina um navio daquele com, vou colocar assim, 10 metros de altura. Aí você imagina uma onda vindo com 15 metros de altura. 12 metros de altura, mais alto do que o navio. Um exemplo. Irmão, qual é o homem que não teme? Qual é o homem que, por mais que tenha experiência, não teme? Pedro tinha experiência, irmão. Pedro, João e Tiago, eles eram sócios. Eles tinham o seu faturamento diante da pesca. Eles eram acostumados, irmão, passar noites no mar. E você vê, irmão, com as suas forças, com a sua habilidade, com a sua sabedoria, com a sua experiência, com a sua inteligência, não conseguiram resolver, ficaram com medo. Por quê, irmão? Porque tem coisas que fogem, vou usar essa expressão assim, Rodrigo, da nossa ossada, né? Isso. Tem coisas que fogem, irmão,
do nosso entendimento, da nossa força, da nossa habilidade. Tem coisas que a gente até achou que ia conseguir, mas não conseguiu. Aí, ou seja, tentei e não consegui. Aí agora entra o quê? Duas coisas. Temor e medo. Temor e medo não. Desânimo e medo. Ou seja, eles aqui estão sendo vencidos pela natureza, irmão. Pela natureza. A tempestade eram comuns no mar da Galileia, mas não era comum alguém andar sobre as águas e acalmar a tempestade. Olha só, era normal, irmão, a tempestade no mar da Galileia. Agora, o que não era comum e eles nunca viram foi um homem andar por cima das águas. Milagres acontecem. Agora você imagina, já estou em pânico. Já perdi minhas forças. E agora eu vejo alguém andando por cima das águas, irmão. No mar, no escuro. Um mar agitado, furioso. Você imagina o que passa na cabeça, irmão, do ser humano. Você imagina uma pessoa que tiver problema do coração, morre do coração, cara. É complicado, irmão. Irmão, é diferente de você estar com seus pés sobre terra e poder correr. Do que você estar no mar, irmão. Não tem pra onde você correr. E você vê uma pessoa andando no mar. Se apavora. Se apavora, exatamente. Jesus mostrou seu poder sobre a natureza, porque ele é o criador de tudo. Lê para nós João, aí, João capítulo versículo 1, Marcelo. João fica depois de Mateus, Marcos, Lucas. João capítulo 1, versículo 1, Evangelho. Jesus mostrou seu poder sobre a natureza, porque ele é o criador de tudo. E aonde o Marcelo vai ler em João capítulo 1, versículo 1, vai mostrar, irmão. João o quê, pastor? João capítulo 1, versículo 1. Essa passagem vai mostrar algo muito interessante. João capítulo 1, versículo 1. Isso. Diz assim a palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Quer ler o 2? Pode ler. 2. Ele estava no princípio com Deus. Olha só, irmão. Quem é esse verbo aí que a Bíblia aponta? Jesus. Jesus. O verbo é a palavra. E Jesus é a palavra. Quem foi que criou tudo, irmão? Jesus. Olha só, irmão, quando Deus disse assim, ó, façamos o homem, ele está usando o plural, ele não está dizendo eu vou fazer. Ele está dizendo façamos o homem. Quem que estava ali? Quem que estava ali? Eu vou te mostrar. Marcelo, me anja a tua Bíblia aqui, que a tua Bíblia aqui ela vai mostrar bem melhor essa passagem que eu vou ler. Primeira Epístola de João, cadê? Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 8. Vamos ver aqui o que nós podemos entender nessa passagem. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 8. Aqui. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam. Versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Pai, Filho e o Espírito Santo. Isso, só que o que foi que Deus disse quando foi para fazer o homem? Façamos. Em comunhão os 3.
Jesus vai dizer o que para a mulher samaritana lá em João capítulo 4, versículo, se não me engano, 25. O Pai, o Deus, é Espírito. Só que por que aquele Deus é chamado de Pai? Irmão, quem foi que formou Jesus? O Espírito Santo. E o Espírito Santo é chamado de Pai. O Pai, a palavra e o Espírito Santo. Irmão, isso é uma coisa muito complexa. Tem muita gente que tem, tipo, vários lados. Isso gera debate, confronto. Eu estudei muito isso aqui, irmão, e eu entendi. Só que tem coisas que é como Davi fala, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eu estudo a Bíblia, irmão. Hoje eu tenho a obrigação de estudar a Bíblia para ensinar também aqui. Mas eu estudo a Bíblia, irmão, para me aprender mais de Deus. E eu faço uso de uma palavra que Davi fez. Eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Então eu estudo a Bíblia para me aprender mais de Deus. O que Deus quer de mim, o que a Bíblia mostra para mim que eu tenho que fazer. Eu não estudo a Bíblia para debater, tanto que esse canal, irmão, não é um canal de debate. Esse canal é um canal de ensinamento. Quem concorda, amém. Quem não concorda, também, amém. Não é obrigado ninguém concordar com o que eu estou falando. Só que eu estou falando a palavra de Deus, estou dando uma explicação daquilo que o Espírito de Deus me faz eu entender. Pastor, eu já entendo de outra maneira. Irmão, podemos ter várias interpretações, mas que o fundamento dela tem que ser a mesma. Nós podemos ter aqui, irmão, nós temos 5 pessoas aqui. Cada um, irmão, uma interpretação desse texto, mas que o fundamento tem que ser o mesmo. Um só caminho. Um só caminho, um só Espírito, um só Deus, um só batismo. Eu jamais, irmão, abro esse canal aqui para confrontar religião, confrontar... Não, eu estou aqui para ensinar a palavra, irmão. Estou aqui para ensinar aquilo que eu aprendi, que eu aprendo todos os dias. Então, repetindo aqui, e 3 são os que testificam na terra: o Espírito, aliás, começando no versículo 7, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água, o sangue, e estes 3 concordam. É igual, irmão, sabe o que, Marcelo? É igual o fruto do Espírito. É igual o fruto do Espírito, o seu Adilson. Você pega uma mexerica. A mexerica, você está com uma mexerica aqui, você está com uma mexerica. Mas quando você descasca a mexerica, você vai ver alguns gumes nela. Né? Então, do mesmo jeito. Mas é um. Só que dentro dela tem gumes. Vai servir para você, servir para você, servir para você, servir para você. Assim, Deus é um, cara. Deus não é dividido. Só que Deus tem a sua maneira de se manifestar para a gente. Já pensou se Deus, irmão, se manifestasse do jeito que Ele é para nós? Se João, irmão, viu Jesus glorificado, diferente no céu, desmaiou de medo? Então Deus tem as suas maneiras de se revelar ao homem, irmão. E eu acho lindo, irmão, a forma de Deus agir, manifestar, porque Deus se manifesta na pessoa de Cristo. Nós somos homem, nós temos a natureza homem, temos a natureza, vou dizer assim, natureza carne. Então, como foi que Deus se manifestou na terra para poder andar com o homem, andar com as pessoas? Como carne. Com a diferença que Jesus não foi nascido de uma relação sexual. Jesus foi nascido do poder do Espírito Santo. Então é uma coisa muito fascinante, muito tremendo. Por isso que Jesus é maior que tudo, irmão.
Agora veja bem, irmão, em Romanos capítulo 8, versículo 8, diz que a questão da carne não consegue agradar a Deus. Você imagine lá em Gálatas capítulo 5, irmão, tem uma lista de 16 itens das obras da carne, e no final diz assim, ó, quem pratica essas coisas não entrará no reino de Deus. Agora você imagine, se a carne sabe que não vai entrar no céu, o que a carne mais vai fazer aqui? É ir contra as coisas de Deus, irmão. É ir contra as coisas de Deus. A carne vai desejar o quê? As coisas do mundo. Porque a carne, ela foi, irmão, o homem foi criado do pó da terra. E do pó da terra criado todas as coisas. É tanto que a Bíblia diz, irmão, que o nosso corpo vai voltar para onde? Para a terra. E o espírito para Deus. E vamos prestar conta com Deus. Tem gente que tem dificuldade de entender. Então vamos lá. Jesus é mais forte que um temporal. Agora vamos lá para o segundo ponto aqui. Jesus é mais forte que o medo. Leia, ô Marcelo. Versículo 25 até o 27. Do mesmo capítulo 14 de Mateus. Jesus é mais forte que o medo. Nós vamos ver aqui do versículo 25 ao versículo 27 como é que está os discípulos. Pode ler. Pode ler. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 14, 25 ao 27, pastor? Sim. Diz assim o 25, mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temas. 28. Não, só está o 27. Então, 27. Obrigado. Os discípulos reagiram com muito medo. Irmão, veja bem, irmão. Veja bem. Nós não vamos estar isentos disso. Os discípulos viviam com Jesus. Sabia, irmão, e via o poder de Deus na vida de Jesus. Só que quando foi para eles crer em Jesus, eles tiveram medo. Agora, uma coisa que eu faço uma observação me chama atenção. Jesus faz aqui coloca eles na prova. Como, Marcelo? Olha o que o Espírito Santo me faz entender. Jesus, poxa, comigo os caras estão fortes. Comigo os caras tudo pode. Comigo os caras arrebentam. Agora eu vou deixar eles ficar um pouco ausentes de mim para ver como é que eles vão reagir na minha ausência. Vamos ver agora quem é eles na minha ausência. Muitas das vezes é onde que nós se quebra. Quando nós largamos Jesus. Quando nós achamos que nós tudo pode. Só que nós se afastou de Jesus. Aí já era. Aí começa a vir as tempestades. Começa a vir as lutas. Começa a vir as dificuldades. Começa a vir as percas. E agora? Fazer o quê? Vai gritar para quem? Vou gritar para quem? Vou agora... Se eu larguei Jesus, irmão, abandonei Jesus, eu achava que tudo podia, eu achava que agora era daqui para frente, irmão, no meu caminhar, no meu andar, na minha sabedoria, na minha inteligência, eu achava que agora era comigo, deixei Jesus para trás. Só que as lutas veio. Estou tentando resolver e estou indo de mal a pior. E agora está entrando o quê? O medo. E agora, irmão, não estou conseguindo. E agora entrou o quê, irmão? O desespero.
Quando eu estava na presença de Deus, irmão, vinha até as lutas, mas o Senhor me dava vitória. Quando eu estava na presença de Deus, irmão, vinha as dificuldades, mas o Senhor me encheu de coragem. Quando eu estava na presença de Deus, irmão, podia ver o que foi, irmão, a minha fé estava em Cristo. Mas e agora, na ausência dele? Então, nós temos essa experiência, tá? A diferença de quando nós estamos com Cristo é a diferença de quando nós estamos ausentes de Cristo. Nós temos essa experiência. Nós só caímos, irmão, no mesmo erro, irmão, 2, 3, 4, 5, 10 vezes se nós quisermos. Mas nós sabemos o segredo da nossa vitória. Jesus, irmão, ele é maior que tudo. Então que nós viemos trocar tudo por Jesus. Eu vou te dar um exemplo rapidinho. Pedro passa a noite pescando. A noite pescando. De manhã cedo, Pedro está lá limpando as redes. Desanimado, triste, pensando como ia pagar as contas. E Jesus chega de manhã e ainda pede o barco dele emprestado. E ali Pedro empresta o barco, Jesus usa o barco para pregar para o povo na praia. E acredito eu que Pedro está limpando as redes e ouvindo a mensagem. Quando Jesus termina de ensinar, de pregar, Jesus se vira para Pedro e diz assim: Pedro, pega a tua rede e vai ao mar. E Pedro diz para Jesus: Senhor, passamos a noite todinha pescando e nada apanhamos. Só que ele diz assim: segundo a tua palavra eu vou fazer. Olha a diferença, irmão, de ir direcionado. E olha a diferença de ir não com a direção de Deus. Pedro, irmão, ele foi pela sua habilidade, pela sua experiência. E você imagina, irmão, o mar é grande, sim ou não? E a pessoa passar a noite todinha e não pegar um peixe. Tem alguma coisa errada, tem não, Rodrigo? Sim. Mas quando a gente está sem a direção de Deus, irmão, nós não conseguimos enxergar a bênção que muitas das vezes está um palmo do nosso nariz. Quando nós estamos sem a direção de Deus, irmão, você pode bater na porta que for, correr para onde for, nada vai dar certo. Agora, quando nós estamos direcionados pela palavra de Deus, movido pela palavra de Deus, tudo dá certo. Pode voltar no mesmo canto. Vai lá, irmão, pode voltar no mesmo canto. Lança, irmão, na parte mais funda. E onde eles passaram a noite todo dia pescando, nada apanhou, agora pela direção de Deus, lança a rede, agora vem 150 peixes grandes. Que a benção não foi só para Pedro. Foi para todos aqueles que estavam ali junto com ele. Ajuda aqui, a rede vai se rasgar, ajuda aqui, vem os outros barcos, ajuda. Todo mundo é abençoado. Pela direção de Deus. Olha a diferença, irmão. Olha a diferença. Quando nós estamos direcionados pela direção de Deus, as coisas são diferentes. O medo é uma força que descontrola as pessoas. O medo é uma força que descontrola as pessoas. Jesus andou sobre as águas para mostrar seu equilíbrio e dificuldades. A dificuldade surgiu, aí Jesus agora foi mostrar a luta ela pode vir, a dificuldade pode vir, mas eu estou equilibrado. Estou tão equilibrado que eu estou andando por cima dessa dificuldade. Agora, quem não está equilibrado se perde por qualquer coisa. Só que Jesus, irmão, é o nosso exemplo. Deus, na pessoa de Cristo, como homem, ele veio demonstrar. Irmão, eu vim dar exemplo para vocês. Jesus está aqui, cara. Isso é fascinante, meu.
Aonde estava o perigo, onde estava o problema, onde estava a dificuldade, irmão, nada disso, irmão, trouxe medo para Jesus, abalou Jesus. Por quê? Porque Jesus estava equilibrado diante dos problemas. Irmão, quem vai mostrar quem nós somos é quando as lutas vêm. É quando as lutas surgem. É que vai mostrar quem eu e você é. Olha o que Deus disse para o povo que ele tirou, Marcelo, do Egito. Eu trouxe vocês para o deserto para provar o coração de vocês. E o que mais eles fizeram no deserto? Murmuraram, reclamaram. Mas antes eles não estavam pedindo socorro, eles não estavam aguentando aquela situação. Só que eu querer, irmão, é uma coisa. Desejar é uma coisa. Tá? E aceitar, irmão, desafios é outro. Muitas das vezes a gente quer mudança na nossa vida, mas nós não queremos encarar os desafios que surgem. Pedro e os discípulos estavam diante do desafio. E ali, o que foi que mostrou aquele desafio para eles? Que eram homens sem fé. Eram homens fracos. Irmão, não adianta, irmão, a gente querer mostrar na igreja que a gente é uma coisa. Não adianta a gente querer aqui mostrar para a gente que é uma coisa. Vai vir um momento, irmão, que esse momento é que vai fazer com que mostre quem eu e você realmente somos. Irmão, as dificuldades e a luta é que mostra quem eu e você somos. Jesus está diante da dificuldade equilibrado. Que a minha oração para mim, para nós aqui, para vocês que estão na live, é que Deus nos dê um coração equilibrado. Para que nós venhamos ter equilíbrio diante de qualquer situação. Irmão, a gente está de boa. Mas se a gente pegar o celular, uma ligação, dependendo do que do outro lado está falando para nós já se desequilibra. Nós já perde a benção. Nós já vira ali não sei nem o quê. Nós se desequilibramos facilmente. E muitas das vezes as provas, as lutas, as dificuldades é para mostrar quem eu e você somos. Quem eu e você somos. Mas vamos lá. Eu vou ler uma passagem que está aqui no Salmo 37, versículo 23 e 24. Diz assim, ó. O Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Se eles caírem, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajudará a se levantar. Olha uma promessa aqui de Deus. Para quem? Para aqueles que são fiéis a Deus, irmão. Irmão, não vá pensar, irmão, que você troca Deus e vai para as drogas e dizer assim, o cair é do homem, irmão, o levantar é de Deus. Todo mundo fala isso. Irmão, você está lendo a Bíblia de cabeça para baixo, irmão. Ou então você ouviu alguém falar e pegou isso aí, mas você não foi realmente entender o significado. O Senhor nos guia no caminho que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. A minha vida, a tua, a nossa agrada a Ele. Agora você imagina, o seu Adilson, Jesus é trocado por uma cachaça. Aí eu estou lá nos vícios, porque eu achei melhor cachaça do que Jesus. Aí eu estou lá dizendo, cair é do homem, levantar é de Deus. Irmão, quem foi até o filho pródigo? Ninguém. O filho pródigo caiu em si e viu, irmão, o que ele perdeu. Na casa do pai, até os empregados vivem bem. E olha o que eu escolhi. Eu troquei a casa do meu pai por uma casa de prostituição. Troquei a casa do meu pai, irmão, por uma biqueira. Troquei a casa do meu pai, irmão, por uma praça do corote. Eita, é forte, né? Eu troquei os conselhos do meu pai pelos conselhos do ímpio.
Irmão, cuidado com as interpretações. O diabo é sujo. Ele é enganador, irmão. A Bíblia fala do espírito enganador. Ele é enganador, irmão. Cuidado. Então Jesus mostrou sua força sobre os temores humanos para nos ensinar que junto com ele estamos seguros. Irmão, luta todo mundo passa, dificuldade todo mundo passa. Agora, o que vai fazer a diferença é com quem que eu estou passando e aonde eu estou passando. Aí, eis a questão. Mas vamos aqui dar continuidade aqui, no terceiro e último ponto. Jesus é mais forte que as dificuldades e a morte. Leia aí, Marcelo, versículo do 28 ao 31. É o capítulo 14 de Mateus. 28 a 31. Mateus diz assim a palavra de Deus, 28, capítulo 14, versículo 28. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se tu és, manda-me ir ter contigo por cima das águas. 29. Ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Até o 29? Até o 31. 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Olha só, irmão, Jesus é mais forte que as dúvidas e a morte. Ou seja, o que que Pedro queria saindo do barco, irmão? Agora, sabe por que ele saiu do barco, só Dilson? Porque ele duvidou de Deus. Ele duvidou. Jesus estava indo para ajudar eles. O que que ele queria saindo do barco? Porque ele duvidou. Se é tu mesmo, manda que eu vá até a ti. E Jesus disse: está certo, vem. E ele vai e anda. Só que um vento toca nele e ele tira o fogo de Jesus e olha para a dificuldade, que ele já estava em dificuldade, começa a afundar. Olha só agora, a morte vai se aproveitar agora e dizer assim: agora eu vou te matar. Vou te matar, seu incrédulo. Você que só vive cheio de dúvida. Agora eu vou te matar, você que é Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Agora eu vou te matar, crente falso. É glória a Deus, aleluia, Jesus é bom, e retetei, e pula, e marcha, e dá calembota e tal. Agora, tá aí, agora eu vou te matar. Irmão, a morte, ele quer só uma brecha, a morte quer só uma oportunidade. Só que aqui, irmão, a Bíblia mostra que Jesus é muito mais forte, maior do que as dúvidas e do que a morte. Porque Jesus vai trabalhar a incredulidade de Pedro. Vem. E se Jesus chamou, Jesus se responsabiliza, e o incrédulo andou por cima das águas. Irmão, a gente fala de Tomé, né? E Pedro? E Pedro? Né? Só fala de Tomé, né? O incrédulo. E Pedro, irmão? Só que aí Jesus diz: pois vem, incrédulo. Tira a tua dúvida agora. Ele carnal com a cintura, com a arma na cintura, ele anda, irmão, por cima das águas, e deu certo. Mas deu certo não foi porque ele quis andar, deu certo porque quem chamou se responsabiliza. Então, irmão, pega essa visão aí, ó. Aquele que te chama se responsabiliza.
no perigo, onde você estiver, irmão. Se Jesus chamou, Jesus se responsabiliza por mim, por você, por nós. Não sofra à toa, irmão. Não deixe o medo, irmão, ser maior do que Jesus na tua vida. Não deixe essa dúvida, irmão, fazer com que você venha parar e achar que a dúvida, irmão, é maior do que Jesus na tua vida. Porque senão todo esse trabalho aqui está em vão, irmão. Todos esses homens aqui nessa casa aqui, é em vão você estar aqui, irmão. O teu tempo de ministério, de igreja, de crença, tudo vai ser em vão, irmão. Se você continuar com esse medo, com essa dúvida, se nós continuarmos aqui com esse medo, com essa dúvida, tudo vai ser em vão, irmão, na nossa vida. Nós vamos estar sempre, irmão, colocando Jesus, irmão, menor do que qualquer coisa. Ou seja, se não tiver cuidado, Jesus não tem nenhum poder para nós. Por causa da dúvida e por causa do medo. Jesus segurou a mão de Pedro e lhe disse... Disse o quê? Acabou de falar aí. Homem de pouca fé. Homem de pouca fé. E ainda mais ele vai dizer assim, por que duvidaste? E aí? Pedro andava com Jesus, Adilson. Pedro subia um monte com Jesus. Pedro fazia obra com Jesus. E na hora de acreditar, ele duvidou. E ainda na pressa de Jesus ia morrendo. Agora, sabe o que me chama a atenção, Marcelo, aí? O cara sabia nadar, cara. Hein? Mais interessante. Pescador profissional. Pescador profissional, o cara sabia nadar, irmão. E o cara tá lá agora com a mão estendida lá, tá se afundando, dizendo não socorre, o cara não consegue mais nadar. O medo, né? O medo, exatamente. O pavor tomou conta. O medo, o pavor, irmão, faz com que a gente perde as forças. O pastor falou uma coisa, né, pastor? A gente busca tanto. Sabe que quando Deus aparecer, a gente está preparado? É porque assim, Francisco, e é isso que nós temos que ter cuidado. Diante disso que você falou. Tem casos que a gente não passa de um religioso. Sim. Aconteceu com o João, né? Jesus no corpo de glória e... Só religiosidade, irmão. Desmaiou. Desmaiou. Só que ali ele estava no profundo, irmão. Ali ele estava no céu. É doido, ele viu coisa que os olhos humanos, irmão, não é digno de ver. Olha só, irmão, aqui em Atos capítulo 3, versículo 15, eu vou ler algo aqui. Assim vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou e nós somos testemunha disso. Ou seja, Jesus é o autor da vida, mas o homem tentou matar esse autor da vida. Imagina aí. O que eu e você mais estamos precisando, irmão? De Jesus. Aí nós vai e mata Jesus todos os dias. Todos os dias nós crucificamos Jesus com o nosso pecado. E lá na ceia nós estamos lá, se não tiver cuidado, igual um hipócrita. Pegando o corpo de Cristo e pegando o sangue de Cristo. E é os nossos pecados, irmão, que levou Jesus a estar naquela situação. E se nós não, irmão, deixar essa vida de pecado, todo dia nós estamos matando Jesus, crucificando Jesus. É forte, né? Tá aqui, eu vou repetir, irmão. Ó, esse aqui é o apóstolo Pedro falando. Ó. Assim vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou e nós somos testemunha disso. Por que ali a morte quis agora matar Pedro e Jesus não deixou? Porque Jesus é o autor? Irmão, quantas vezes a morte já não quis pegar eu e você? Irmão, analisando, irmão, cada um sabe o que já fez. E era para nós estar morto.
Mas vamos lá. Estou encerrando aqui. Qual o significado da palavra dúvida? Sentimento de quem não acredita ou não confia em alguém ou em algo. Esse é o significado de quem tem dúvida, tá? São pessoas que não acreditam e nem confiam. Ou em alguém ou em algo. Qual o significado da palavra morte? Fim da vida humana. Esse é o significado da palavra morte. Fim da vida humana. Amém? Então nós aprendemos nessa manhã que Jesus é o quê? Maior do que tudo. Agora, se nós vivemos com essas dúvidas e com os medos, nós nunca vai confiar em Jesus, nunca vai acreditar na sua palavra. Amém? Amém. Conclusão desse ensinamento. Não existe força maior que Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Espero poder ter ajudado meus irmãos com essa palavra de Deus. Pedir ao irmão Francisco que faça essa oração de agradecimento para o nosso Deus. Fecha os olhos. Senhor, meu Deus. Obrigado, Pai. Presença, Senhor, para agradecer Te damos graças, Senhor. Mais esse ensino, Senhor, que possa ser fundamental por mais uma manhã deste para nós dia, e para todos que estão na live. por tudo que o Senhor já fez e vem fazendo na nossa vida. Obrigado por essa palavra. Alcança, Senhor, os irmãos, servir de algo aí da live, papai. Ajuda eles, fortalece eles, Pai. Que o Senhor possa nos dar um dia manifesta o teu poder na nos proteger, vida nos dar discernimento, colocar em nossas Deus, mentes, cura no os nosso coração, enfermos, liberta os a oprimidos, força e a vontade para manifesta buscar mais a o teu tua poder, palavra. papai, para o É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se Deus é por nós, irmãos, agindo Deus, está terminado, irmão. Deus abençoe. E até segunda. Segunda nós estamos aí, no mesmo horário, no mesmo canal. Não deixe de se inscrever nesse canal, você que ainda não é inscrito, tá bom? Deus abençoe a todos. Glória a Jesus. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus.